E aí, galera, beleza? Bom, então hoje eu vim mostrar pra vocês aqui qual que foi o resultado, vim comentar, né, sobre as rodas 1.8 de on-road, né, na Revo 3.3. Como vocês podem ver, já tá fora do lugar, né? Não tá mais na Revo o jogo de roda e nem as presilhas que eu usei para travar a suspensão não tá mais nela. E ela já tá off-road de novo. E eu vou explicar o motivo. Então vamos lá. Acho que para quem ainda não viu, o que que aconteceu? Eu quis colocar Revo para andar on-road, mas daí o que que o pessoal pode estar perguntando para quem não viu os vídeos anteriores? Mas então por que você não comprou um outro jogo de roda, on-road, alguma coisa assim para Revo? Porque o que eu pensei foi o seguinte, eu tenho, para quem não sabe, o jogo de roda da HPI, que é aquele que é o pneu bem fininho com as rodas grandes. Mas assim, aquele lá é muito caro. Então eu pensei o seguinte: para andar e ter performance, eu pensei em comprar os pequenos, porque carros 1.8 on-road usa esse pneu aqui. Então eu falei assim, vou tentar transformar a minha Revo em um carro on-road e com esses pneus. Só que aí o que eu tava com medo? Meu medo era o seguinte, que ela ficasse com o pneu ser muito pequeno, que a traseira dela rodasse muito fácil. Só que assim, pessoal, o resultado que eu tive foi muito surpreendente em todos os pontos, pelo seguinte motivo. Vou explicar então um pouquinho. Então, só para terminar aqui, se você não viu sobre o pneu, que pneu eu comprei, se você der uma procurada no meu canal, você vai achar. O pneu são os pneus normais aí de 1.8 e tal. Se você procurar aí você vai achar. Não tem, acho que nenhum problema para pôr. Só a porca aqui que a chave original dela não entra. Mas enfim, se você procurar você acha. Então, pessoal, é o seguinte. Para travar a suspensão dela, como que eu fiz? Vou mostrar aqui. Para quem acha que não viu, né? Então vou mostrar de novo. Desculpa aí se o videozinho ficar longo. Como que eu fiz foi o seguinte, uma das tiras eu passei aqui, passei na suspensão bem aqui, ó, onde vocês podem ver, e travei. Então eu travei cada uma, né? Eu travei uma aqui, a outra aqui, independente, as duas. Porque se eu travasse junto, conforme ela fosse virar, aí uma ficava mais solta. Então por isso que eu travei aqui, porque mesmo se ela tombar pro outro lado, essa roda aqui não ia erguer, entendeu? Atrás não tinha como fazer isso. Eu tentei fazer, mas não deu certo. Então eu usei uma fita só, ligando as duas suspensões. Tinha esse jogo atrás, né, de que se uma apertasse de um lado a outra ia ficar mais alto, porém na frente, onde era mais necessário, ficou legal. E qual que foi o resultado disso na pista? Já, como eu falei, para quem quiser ver como ficou o resultado da Revo andando na pista desse jeito, é só procurar no meu canal que vai ter o vídeo. Só que lá eu não falo nada, né? Então eu vou falar aqui. O resultado dela andando com esse jogo de roda, se for pensar em performance, na Revo fazendo curva tal, ela ficou perfeita. Não sei nem como explicar, ela ficou muito boa mesmo. Ela não escapou de traseira como eu pensei que ia escapar. Ela teve um rendimento muito bom em curva, fazia curva rápido, não fazia, fazia curva fechada, ficou excelente. E isso porque eu não mexi em nada nela, em questão de cambagem, não mexi em nada. Não original, que eu já tinha dado uma mexida, mas assim, nada próprio para essa roda aqui. E assim, o desempenho que ela teve foi excelente em questão de curva. E qual que era meu outro medo? Não, isso eu já não era meu medo, isso eu já sabia, né? Que por ela ser menor, aqui ó, o tamanho dela em relação à roda original, ó, se eu colocar aqui em pé do lado, ó a diferença de tamanho. O tamanho da roda e pneu dessa aqui é do tamanho só da roda da Revo, ó. Do lado, ó, como que tem a diferença. Então, o que que aconteceu? É, quando eu coloquei, quando eu coloquei elas, eu já sabia que a velocidade final ia baixar. Só que abaixou muito, mas muito mesmo. Eu achei que fosse sim ter uma boa diferença, mas que não fosse tanto do jeito que foi a relação final do carrinho. Então, o que que acontecia? É, se você perceber no vídeo que eu tô andando com ela,
a pista vai, tem a reta, vem aqui e tal, e faz assim, né? Então o que que acontece? Nas curvas aqui de dentro da pista, ela engatava segunda. Eu dava dedo, quando eu saía da curva, ela puxava segunda na curva. Então era assim, era uma coisa muito estranha. Num pedacinho muito pequeno de pista, era necessário, sem brincadeira, para ela engatar segunda, em questão aí de 2 metros. Não dava, você andava 2 metros, 2,5 no máximo, já estava em segunda. Então ela ficou muito, muito curta mesmo a relação. E assim, ela engatava a segunda e a segunda dela também ficava muito curta. Então, quando eu coloquei o vídeo, muitas pessoas vieram e falaram: Nossa, mas e o motor não tá forçando muito? Sim, forçou muito mesmo. Por isso que eu andei apenas uma vez, para não danificar o motor. A relação então ficou muito curta mesmo. Não tem nem condição de eu. Assim, se eu voltar a andar com ela, não vai ser daquele jeito, vai ser só pra mim brincar. Aquele jeito lá foi andando forte mesmo, só pra vocês verem como ficou. E realmente ficou muito curto, não tem condição. Eu acelerava ela, eu tinha que deixar ela muito gorda, e tanto é que pra regular o carburador dela, depois que eu coloquei o pneu, né, pra deixar ela mais gorda, foi difícil também, porque como eu mexi na relação, então eu teve que deixar o carro mais gordo. Então, assim. Minha opinião é o seguinte, o que eu tenho pra falar, né? Acho que era só isso, mas assim, se alguém for querer fazer isso, se alguém comprar uma Revo só para asfalto, quiser preparar ela só para asfalto, com isso aqui dá certo. Porém, a única coisa que você vai ter que fazer, que eu acho que eu não vou fazer porque eu tô pensando em vender minha Revo, é o seguinte, mexer na relação dela, na relação de coroa e do pinhão, né? Aqui. Colocar um pinhão bem maior. Aqui que não vai dar pra ver. Mas colocar um pinhão bem maior. E eu não pesquisei nada sobre o assunto, mas se tiver uma coroa menor. Pinhão maior e coroa menor. Eu acho que deve ter sim, pelo seguinte motivo. Para quem não conhece, existe um carrinho chama Slayer Pro, que é um short course, né, que como se fosse um off-road, só que um carro fechado, né? É como se fosse um carro de rally, mas é melhor pesquisar antes de eu falar bobagem. Mas é uma Revo, né? É um chassi da Revo. Única coisa que muda é que não tem a ré, o servo da ré aqui aberto. É a única coisa que muda. Acho que o braço da suspensão muda também um pouco. E muda as rodas. E ela original vem com a roda desse tamanho aqui, só que off-road. Vem com aquela bolha gigante tudo em cima dela. E assim, então, ela original, ela vem com uma roda desse tamanho, porém off-road, mas desse tamanho, e ela atinge, acho que 5 milhas a mais que a Revo, então ela anda mais. Ou seja, se ela tem um pneu desse tamanho e consegue andar 5 milhas a mais que a Revo, o que que acontece? Se você mexer na relação dela, vai dar certo sim. Aí eu não sei o que que dá para trocar, mas se você pesquisar aí por câmbio da Slayer Pro ou pinhão, não sei o que que vai precisar trocar, dá certo sim e vai ficar bem legal. Só que assim, pessoal, a partir do momento que você mudar um pinhão, alguma coisa desse tipo, mexer na relação de um carrinho não é aquela coisa que você vai depois poder estar mexendo toda hora. Por exemplo, eu coloquei o pneu on-road nela. Legal. Só que amanhã, hoje eu vou andar na pista on-road e amanhã eu vou no meu sítio. Então, como que você vai ficar mudando isso? Não tem como. Então, se você preparar ela para andar com esses pneus, você vai andar só com esses pneus. Se você colocar um grandão, aí o que que vai acontecer? Ela vai ficar bem mais fraca de saída, só que a final dela vai ser bem maior. É capaz que ela dê, acho que mais de 100 por hora. É capaz que ela dê uns 100, 120. Só que assim, dá 120 por hora com um carrinho que não é feito para isso, né? No caso da Revo, tudo bem que existe Revo que dá quase isso, se mexer dá mais, tal, mas assim, não é para isso. E não sei se aí o que que ia acontecer. Provavelmente os pneus não iam aguentar, etc, etc. Então não dá para colocar aquela relação e andar com esses pneus. Mesmo se você for tentar andar no sítio, assim, ela não vai ter força nenhuma para sair. Vai sair, mas vai ficar patinando embreagem, não vai dar certo. Então, pessoal, se você quiser fazer uma Revo para andar só num road com essas rodas aqui,
Dá certo, mas não é uma coisa que você vai ficar podendo mudar, um hold of hold, um hold of hold. Isso não dá. Então, assim, que fique bem claro isso. Mas dá sim para preparar a Revo para andar só com isso aqui. E aliás, o desempenho dela ficou excelente. Então, pessoal, mas aí acho que vão estar me perguntando, né? Então, nossa, você gastou todo o dinheiro, comprou o jogo de roda aí para andar só na Revo e agora você não deu certo e você se ferrou? Não. Porque minha ideia é que se eu vender ela mais pra frente, é capaz que eu compre um bug. Eu posso estar usando no bug, eu posso estar usando em muitos outros lugares. Então, assim, e eu vou continuar andando com ela, com esse jogo lá na pista. Porém, eu vou andar bem mais de boa, só vou brincar lá com ela, andar de boinha. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí qual foi o resultado, né? Tenham gostado aí do vídeo, de eu ter explicado bem. Fica com a relação sim muito menor, não compensa colocar esse jogo de roda, a não ser que você mexa na relação dela. Só que é uma coisa que você vai acabar gastando bastante dinheiro. Assim, é bastante dinheiro que eu quero dizer, mexendo na roda, mexendo no motor e não vai dar pra ficar trocando isso toda hora. Então, pessoal, o vídeo já tá muito longo, vou parar por aqui. Então, pessoal, isso aí. Falou! Tchau, tchau.